Bom dia, crianças! Hoje vamos para o 12º dia de atividades. Não esqueçam de colocar o dia de hoje. Atividade 6. Todos sabemos que estamos vivendo um período de estiagem bem crítico, e isto requer uma série de cuidados com a saúde e também com o meio ambiente, pois a possibilidade de incêndios florestais nesse período é maior e, mesmo que ocorram distantes de nós, podem nos atingir por causa das condições climáticas. Leia a reportagem abaixo para entender um pouco mais sobre este assunto. A reportagem é um gênero textual, jornalístico, não literário vinculado nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet e rádio, dentre outros. A reportagem agora. Fumaça das queimadas do Pantanal chega a Curitiba, diz Somar. Segundo o meteorologista, corrente de ar que passa pelo Pantanal ajudou a carregar a fumaça. Capital paranaense está a mais de 1,4 mil quilômetros dos principais focos das queimadas. Então, quem fez essa reportagem foi Pedro Brodbeck, que é do G1 Paraná, em 14 de setembro de 2020. Continuando. As fumaças das queimadas que acontecem na região do Pantanal, nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, chegaram a Curitiba nesta segunda-feira, 14, de acordo com o SOMAR Meteorologia. A capital paranaense está a mais de 1 mil quilômetros de distância do foco de incêndio mais próximo. De acordo com o meteorologista Fábio Luengo, imagens do satélite confirmam o deslocamento da fumaça. Existe uma corrente de vento a mais ou menos 1,5 km de altitude que ajuda a transportar esta fumaça para o Paraná, afirmou ele. No início de setembro, a fumaça já tinha chegado ao noroeste do Paraná. Cheiro de fumaça. Moradores de Curitiba notaram inclusive cheiro de fumaça ao longo da madrugada e começo da manhã em diversos pontos da cidade. Minha esposa acordou e sentiu um cheiro diferente. Eu abri a janela e vi o céu cinza com a vista menos nítida. Com a fumaça, afirmou o engenheiro mecânico Sérgio Maluf. Outro sinal da concentração de fumaça, segundo o meteorologista Fábio Luengo, é uma coloração alaranjada no céu quando o sol nasce ou se põe. Queimadas. Desde o início do ano, o Pantanal sofre com queimadas. Segundo os últimos dados divulgados pelo IBAMA, são 2.349.000 hectares de área destruída pelo fogo, sendo 1.259.000 hectares no Mato Grosso e 1.081.000 hectares no Mato Grosso do Sul. No final de agosto, uma chuva forte deu fim a muitos focos na região de Corumbá e aliviou a fumaça que encobria a cidade. No momento, a situação é mais crítica no Parque Estadual das Nascentes do Taquari, em Costa Rica e Alcianópolis. Uma força-tarefa foi criada para combater o fogo na região que atinge a unidade de conservação e também fazendas. Então, aqui é um trechinho dessa reportagem, ainda falando sobre as queimadas lá no Pantanal. Agora vocês vão responder. O texto que você acabou de ler é uma reportagem. Você sabe o que é uma reportagem? Então, lembro lá que nós já estudamos, né? O que é uma reportagem, né? Qual que é o gênero reportagem? B, aqui B, só que tá errado, tá? O A, mas é B.
Qual a intenção desse tipo de texto? Divertir, informar, emocionar. Qual que é a intenção dele? C. Com qual intenção o autor escreveu essa reportagem? Qual a intenção do autor? Aí vão escrever aqui. Você sabia? As queimadas destroem o ecossistema local, provocam a morte de animais, eliminam exemplares da fauna local e trazem grandes prejuízos para a biodiversidade, além de outros impactos ambientais. D. Além dos impactos apresentados acima, converse com seus familiares e escreva outros impactos que as queimadas podem causar no meio ambiente. Então, vamos conversar lá com o papai, com a mamãe, o que mais que as queimadas podem provocar. Lembrando também das aulas anteriores que a gente já conversou sobre o que essas queimadas podem provocar, né? Qual o mal que ela pode trazer pra gente. Qual a relação do assunto da reportagem com a canção Herdeiros do Futuro? Vamos lembrar lá da música lá, Herdeiros do Futuro, que vocês foi na aula de sexta-feira, né? O que falava lá na canção? Podem ouvir novamente a música, para qual que é a relação que tem dessa reportagem lá de tanta destruição, tanta queimada, com essa reportagem com a música Herdeiros do Futuro. 7. Leia a afirmação. Outro sinal da concentração de fumaça, segundo o meteorologista Fábio Luengo, é uma coloração alaranjada no céu quando o sol nasce ou se põe. Represente com desenho como você imagina essa cena. Faz um tempinho, o sol à tarde, quando ele estava se pondo, ele ficou bem alaranjado, quase vermelho. Lembrem lá, e tudo isso é consequência dessas causas da queimada, do ar muito seco. Então, desenhem lá como que vocês imaginam que é. Segundo a reportagem, qual foi o motivo da fumaça das queimadas no Pantanal terem chegado a Curitiba? Tá lá no textinho, respondam aqui. Quais foram os aspectos que levaram a perceber que a fumaça tinha chegado a Curitiba? Também está no textinho. Quais foram os aspectos? Considerando sua leitura da reportagem, completa o quadro a seguir. Aqui. O que foi relatado na reportagem? Onde os fatos relatados aconteceram? Quem estava envolvido no relato? Quando o acontecimento foi publicado? Tá tudo lá no textinho. É só vocês voltarem, relerem e vão achar a resposta. E como a reportagem se apresenta? Você sabe? Leia as informações a seguir. Aqui são, os passo a passos de uma reportagem. Manchete. O que é manchete? Compõe de frases curtas e objetivas, apresentadas em letras de maior destaque, visando despertar o interesse do leitor para o que se quer comunicar. Então, a manchete é aquele que vem sempre lá em letras grandes e é curtinho. Sempre é uma frase, uma palavra, é sempre curtinho para despertar o interesse do leitor. Título auxiliar. Complementa o título principal, isto é, a manchete com o objetivo de aumentar o interesse do leitor pelo conteúdo da notícia ou reportagem. Então, aí a manchete é aquele grandão. O título auxiliar já vem um pequeno texto ali, dando um resumo do que é. Aí, o layout constitui o primeiro parágrafo que apresenta de forma resumida aspectos relevantes da informação sobre a qual a reportagem ou notícia versa, respondendo a questões como o que, quem, quando, como, onde, por quê. Então, esse layout é o quê? Já vai estar esmiuçando aonde aconteceu, o que aconteceu, quem foi envolvido, quando, como, né?
Esse é o LEAD. O corpo da reportagem consiste no texto desenvolvido com a apresentação mais pormenorizada dos pontos relevantes ao assunto tratado. Então, o corpo da reportagem daí é tudo aquilo ali que vocês vão ler, o que vai estar tratando na manchete, né? Então, o corpo daí já é o desfecho da reportagem. Localize na reportagem fumaça das queimadas do Pantanal chega a Curitiba, disse Omar. Cada parte da reportagem e pinte conforme as cores apresentadas no quadro acima. Então, vocês vão voltar no texto aqui, na reportagem, nesta aqui, na página 28. Vocês vão voltar aqui e vão pintar conforme essa legenda. De verde, a manchete. De azul, o título auxiliar. De amarelo, o LEAD, que é o primeiro parágrafo lá. E de vermelho, o corpo da reportagem, é o que deu o desfecho à reportagem. Beleza? Qualquer dúvida, perguntem para o professor. Aqui. Agora, leia as partes da reportagem a seguir, identifique, numere e pinte conforme o quadro apresentado da apresentação de cada parte da reportagem. Vamos fazer a mesma coisa aqui. O que vocês fizeram lá no quadro da reportagem da fumaça, aqui também vocês vão fazer. Ó, o que é a manchete? O que é o título auxiliar? O que é lá deixa eu ver, esqueci lá. O LEAD, que é o primeiro parágrafo, né? Que vai dar uma ideia do que é a reportagem. E o que depois vão pintar o que é o corpo dessa reportagem aqui, que está falando sobre a Covid-19, né? Que é um textinho do que a gente está vivendo agora, nessa pandemia. Então, vocês vão fazer a mesma coisa lá, vão fazer aqui, vão pintar. Okay? Lembrando, verde que é a manchete, azul título auxiliar, de amarelo o LEAD e de vermelho o corpo da reportagem, o que dá o desfecho da reportagem. Qualquer dúvida, mandem no grupo ou podem mandar no particular da professora. Tá? Tenham um bom dia, uma semana abençoada a todos, a toda a família. Beijos e até amanhã.